Hum. Só falar. Ok. A gente tem uma primeira pergunta que, na verdade, a gente pode dar o significado dela, mas a gente queria saber do seu ponto de vista o que é uma ONG. Uhum. Bom, uma ONG é como a própria sigla diz, é uma organização não governamental, então é uma instituição que trabalha a partir de projetos com recursos que ela mesma capta, né, para poder realizar suas atividades. Além das atividades sociais e tal, a ONG, na minha visão, ela tem uma função política muito importante, que é exatamente trazer as questões que muitas vezes a sociedade e o governo, o Estado, não enxerga. Ou trazer também à tona sujeitos sociais que são ignorados, invisibilizados pela sociedade, ou os seus direitos são negligenciados. Então, as ONGs elas têm um papel social, né, na execução de atividades, na promoção até de ações educativas. No caso da GEST, a gente faz não só a parte de ação educativa, mas também do que a gente chama de assistência às pessoas que vivem com HIV, mas também tem toda essa questão política, que é importante, que é fundamental, porque é como se nós fôssemos uma parte da sociedade civil organizada. Não que toda a sociedade civil organizada se organize em ONGs, existem os movimentos sociais, existem as associações, né, comunitárias, mas nós somos também uma parte dessa sociedade civil organizada que demanda por direitos, que demanda por políticas, que faz também, que dialoga com o Estado e pressiona o Estado para isso. Por medidas, né? A gente, inclusive, viu na pesquisa que o colega fez que as ONGs em combate ao HIV, à AIDS, elas surgiram quando o governo cortou medidas, né? Quando foi? Ou eu estou enganada? Não. A senhora me dê... Porque a gente pesquisa fontes Não da tem que chamar de internet, né? senhora, pelo amor Desculpa, da senhora. desculpa. Pode me chamar de você. Não, na verdade, as ONGs no Brasil, em relação ao HIV, elas surgem muito pela perplexidade do que era aquela doença nos anos 80 e 90, né? Que era aquela doença que trabalhava ou que trazia à tona duas questões que são tabus para a discussão nossa, que é a questão da sexualidade e que é a questão da morte. Era uma doença que a principal via de contaminação, na época a gente chamava assim, era a via sexual, né? Os primeiros no Brasil a serem atingidos foi a comunidade gay e ao mesmo tempo uma doença que não tinha cura. Então ela trazia uma série de questões que era difícil de se discutir na sociedade. Ao mesmo tempo, como ela já acontece no início com uma mortalidade muito grande, né? Então as pessoas que começavam a perder seus amigos começam a se mobilizar. Tem que ter política, e tem que ter política rápido para atender essas pessoas, né? Então é nesse sentido que as ONGs surgem, para demandar políticas, eu digo sempre que a AIDS, ela surge numa conjuntura no Brasil absolutamente favorável. Por quê? Porque estava sendo criado o Sistema Único de Saúde. Antes a gente não tinha um sistema universal, que todas as pessoas tivessem acesso. Então ter surgido nessa época é muito importante, né? Porque a AIDS, ela não começa no Brasil, ela não se inicia pela população mais pobre, mas depois ela passa a ser uma doença absolutamente pauperizada, né? Uma doença dos pobres hoje, né? Assim, a maioria das pessoas que são atingidas pela AIDS são as pessoas mais pobres, mas ela não começou assim, né? E aí, exatamente porque ela começou a mexer com um público que tinha, de uma certa forma, alguma ideia de direitos e tal, então, e era também toda uma época de voltar a ter democracia no país,
Então, tudo isso concorreu para que as pessoas se organizassem para dizer, olha, essa doença mata, ela tem um estigma e é preciso que o Estado faça alguma coisa. Né? Então, tanto que a luta foi importante, né? Porque nós somos o primeiro país pobre a ter, no Sistema Único de Saúde, quer dizer, a dar o acesso a todas as pessoas ao tratamento. Então, é porque eu pesquisei na internet que logo no começo do mandato do Collor, o ministro da Saúde ele deixou em incumbência por 5 anos todas as propagandas e todo o investimento do tratamento da AIDS. E foi quando chegou logo o remédio, que era muito caro. E como ele era visto assim, como uma doença da elite gay, então eles achavam assim, eles têm como pagar. Isso. Então vamos dar um stop aqui, vamos pensar em outros problemáticas de saúde e deixou o período de incumbência. E tem uma ligação que muitas das ONGs foram criadas bem naquela época. O que na verdade, assim, não é que eles retiraram, a gente estava começando. Veja, Collor foi eleito em 89. Né? O primeiro caso de AIDS no Brasil é 81. A gente não tinha nenhuma década de epidemia. Então a gente estava tanto... Estava despreparado. A medicina estava tentando entender o que era aquilo. Que vírus é esse, né? Que vírus é esse que destrói a imunidade das pessoas? Por que são os gays que estão sendo afetados? Como é que... Né? Era uma série de perguntas, né, sobre isso. E as ONGs começaram a se organizar. A Gestos, por exemplo, a Gestos surge em 93. Né? A Gestos tem 24 anos. Então, você vê, no iniciozinho da década de 90, né, quando a gente ainda estava, porque ainda existia, se hoje existe preconceito tabu, naquela época muito mais, porque havia um desconhecimento real, né? Muitas vezes as pessoas adoeciam, a família separava toalha, separava lençóis, separava copo, talheres, porque não se sabia como era a transmissão, né? Você sabia que você tinha um filho em casa que estava com uma doença, que estava emagrecendo, que estava definhando, e você não sabia como fazer, né? Como lidar. Não só fisicamente, mas psicologicamente, né? Essas pessoas, você saber que você tem aquela doença, que você precisa de tratamento e que possivelmente aquela doença vai te matar. Tanto mexia com o psicológico da pessoa que estava doente com a doença, como da família também, que não sabia como agir em relação àquela pessoa. Exatamente. Então era um negócio muito... Trazia um sofrimento psíquico para o paciente, vamos dizer assim, e um sofrimento psíquico para todo mundo que a sua família, seja ela essa família que a gente pensa do pai, da mãe e tal, mas essa família estendida, que são os amigos, né? Então, trazia sofrimento psíquico para todo mundo, porque é lidar com algo desconhecido, algo mortal e algo que traz à baila a vida sexual das pessoas, né? Que era algo impressionante. Naquela época era muito associado à sexualidade, né? Não tinha esse conhecimento de que poderia ser transmissível de outras formas. Então, assim, a pessoa ficava visada, criava estigma sobre aquela pessoa. E tudo concentrado na prática sexual dos homossexuais. Né? E como se só quem praticasse sexo anal fosse gays. Né? Isso foi um peso. Ainda é, na verdade, né? Hoje menos, porque a gente tem acesso à informação. Mas ainda é muito pesada essa questão em cima dessa comunidade. Mas a AIDS trouxe outras coisas boas, né? Que é você poder, pelo menos era, que agora a gente está de novo voltando para os anos 80, né? Com essa tomada do fundamentalismo religioso no país, né? Que não permite que você discuta nas escolas, que não permite, então... Que não tenham acesso à informação e à discussão sobre sexualidade, mas... A AIDS foi muito bacana para trazer essa conversa sobre sexualidade, sabe? Para dizer assim, olha, não é porque alguém é gay ou é trans ou é lésbica, né? Que tenha como destino a morte, que tenha como destino o sofrimento. Não pode ser assim. E a AIDS trouxe isso. E a AIDS trouxe uma outra coisa, que é se falar sobre bissexualidade, que não se fala.